Sejam bem-vindos à nossa aula de eletroquímica. Nós iremos abordar os impactos dos materiais, corrosão e células práticas. Quais os impactos causados nos materiais? O que causa corrosão? Como funcionam as células práticas? A química é um ramo da química que estuda reações de transferência de elétrons, também chamada de reação de oxirredução. Essas reações envolvem a conversão de energia química em energia elétrica e vice-versa. Daí, existe a eletrólise, que é um processo que converte energia elétrica em energia química de forma não espontânea. Já a pilha, ela converte energia química em energia elétrica de forma espontânea. Nós iremos agora ver alguns impactos nos materiais. A eletroquímica ela tem um impacto significativo nos materiais, influenciando sua corrosão. Processos eletroquímicos, como corrosão e revestimento metálico, que são a galvanização, são exemplos diretos desse impacto. A eletroquímica também é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias, como baterias, células a combustíveis e sensores. Falando agora sobre a corrosão, ela ocorre devido a uma interação entre metais e o meio eletrolítico, como água, soluções salinas e ácidos. Ela causa deteriorização dos materiais metálicos, reduzindo sua vida útil, comprometendo a segurança, a estrutura, perda de espessura do material, deixando fragilizado. E isso aumenta os custos de manutenção e o impacto ambiental. As células práticas funcionam convertendo energia química em energia elétrica, através de reações de oxirredução, que ocorrem dentro de suas células. E aí, como exemplo dessas células práticas, nós temos as pilhas e as baterias, que são sistemas eletroquímicos onde reações químicas espontâneas geram corrente elétrica e são consideradas células galvânicas e células voltaicas. Aí nós vamos ter dois tipos de pilhas, que são classificadas como primárias, ou seja, são as pilhas não recarregáveis, e as pilhas secundárias, que são pilhas recarregáveis, dependendo da possibilidade de reverter a reação química e recarregar a pilha. E aí, essas pilhas, elas têm um componente essencial, as pilhas e as baterias, que a gente vai ver aqui agora na imagem. Deixa eu subir aqui. Elas são compostas por o ânodo, que é onde ocorre a oxidação. Deixa eu ver aqui. O ânodo, essa partezinha assim, cobre a pilha, é onde ocorre a oxidação. E aí a gente tem o cátodo, que é onde ocorre a redução. E o eletrólito, que é onde equilibra a concentração de íons. E aí, esse cátodo, ele pode ser uma haste de grafite. Em resumo, a eletroquímica é o principal mecanismo por trás da corrosão em metais, tendo como principal responsável a água, pois qualquer metal que tenha um potencial mais negativo que menos 42 volts é capaz de reduzir o pH da água a 7. E nessas condições, o metal pode ser oxidado pela água, pois quando o metal está exposto ao ar úmido, na presença de água e oxigênio, ele enferruja. No caso do ferro, ele exposto a água e oxigênio, ele vai enferrujar, pois ocorre uma semi-reação de oxidação. Então, para que um ferro em contato com a água ele não venha enferrujar, ele precisa estar livre de oxigênio, que é o que a gente pode ver aqui na imagem. Deixa eu descer aqui um pouquinho.
Esse prego aqui, à direita, ele está dentro de um recipiente com água em contato com oxigênio. Então, esse prego tem a tendência de enferrujar. E o nosso prego no recipiente à esquerda, ele está dentro de um mesmo recipiente com água, só que ele não está exposto a oxigênio, ou seja, ele vai ter uma duração, não vai enferrujar, pois sem o contato com o oxigênio, não vai ocorrer a semi-reação de oxidação. Porque uma simples gota de água na superfície do ferro, ele pode agir como um eletrólito de corrosão, que é aqui como a gente pode ver nesse prego à direita, que está em contato com água e oxigênio, e aí ele logo vai enferrujar. Para evitar essa danificação no metal, o que é que a gente pode fazer? Podemos utilizar um metal de sacrifício, que é utilizado para proteger o outro metal dos danos. Esse metal de sacrifício, ele serve como um meio oxidante para proteger o metal que a gente quer preservar. Ou seja, ele vai sofrer a oxidação no lugar desse outro metal. O magnésio e o zinco são muito utilizados para este fim. E esse metal de sacrifício é uma metodologia muito usada em cascos de navios. Então, aí é feita uma eletrodeposição, que também é conhecida como a galvanização ou cromagem, que é um processo eletroquímico que deposita uma camada de metal sobre uma superfície, protegendo ela da corrosão, como é o caso aqui nessas imagens, que temos a motocicleta, que ela tem uma camada de cromagem que serve como decoração e principalmente como proteção da parte de aço. E aqui também nós temos nessa imagem abaixo a galvanização dessas vigas, que também é feita para proteger essa estrutura metálica da corrosão. E aí, depois de toda essa parte teórica, vou deixar vocês agora com exercícios resolvidos. A Carol vai trazer 2 questões resolvidas aí sobre eletroquímica e logo após, Flávia e Aline vai nos mostrar na prática como é que funciona essas células práticas, o funcionamento da pilha, essa geração de energia aí, utilizando a célula prática e os eletrólitos. Oi, gente, vim aqui responder 2 questões sobre eletroquímica. A primeira é sobre a célula de mercúrio. Como vocês vão poder ver na imagem, polo negativo, o ânodo, a cápsula de zinco. Polo positivo é o cátodo, mistura de óxido de mercúrio 2 e grafite. Polo positivo. A solução de hidróxido de potássio com H. A primeira questão quer saber, letra A. Qual é o eletrólito? O eletrólito é uma substância que, quando dissolvida, conduz eletricidade por meio de íons na célula de mercúrio. Nesse caso, é o hidróxido de potássio que desempenha essa função. Porque a capacidade de COH de conduzir eletricidade está diretamente relacionada à sua natureza iônica e sua capacidade de liberar íons quando dissolvido em água. Letra B. O agente oxidante da célula de mercúrio, mostrado abaixo. Ele quer saber qual é o agente oxidante. A substância que recebe elétrons. Nesse caso, é o mercúrio. HGO, óxido de mercúrio, atua como agente oxidante. Ele recebe elétrons. Letra C. Escreva a reação total de uma célula de mercúrio. A relação total que ocorre na célula de mercúrio é a combinação da reação no ânodo, onde ocorre a oxidação de zinco, com a reação no cátodo, onde ocorre a redução do óxido de mercúrio.
A reação total mostra zinco sendo oxidado e óxido de mercúrio sendo reduzido, formando hidróxido de zinco e mercúrio líquido. Vamos para a segunda questão. Segunda questão é sobre a bateria de chumbo ácido, como vocês veem aí na imagem. Letra A. Qual o eletrólito? O eletrólito na bateria de chumbo ácido é a solução aquosa de ácido sulfúrico. É o ácido sulfúrico que serve como meio para a transferência de íons, permitindo a circulação de corrente elétrica entre os eletrodos. Letra B. O agente oxidante durante a descarga de uma bateria de chumbo ácido. Durante a descarga, o agente é o dióxido de chumbo, PbO2, que se encontra no polo positivo, no cátodo. O agente que aceita elétrons, redução durante a descarga, transformando-se em PbSO4. A letra C. Escreva a reação que ocorre no cátodo durante a recarga de uma bateria de chumbo ácido. A reação que ocorre no cátodo durante a recarga é a seguinte, onde o íon chumbo Pb2+, se reduz a chumbo metálico Pb. Durante a recarga, a corrente elétrica forçada através da bateria reverte a reação de descarga. O chumbo metálico Pb do cátodo é oxidado para Pb2+. E o íon sulfato SO4 2- do eletrodo reage com o Pb2+, para formar PbSO4. O sulfato de chumbo 2+, a solubilidade dele é baixa em água. Hoje vamos entender como funciona a eletrólise e fazer 2 experimentos usando salmoura. Mas atenção, tem alerta de segurança. A eletrólise é um processo químico onde usamos eletricidade para provocar uma reação química, que normalmente não aconteceria sozinha. Vamos usar a fonte de energia pilha e carregador, 2 eletrodos mergulhados em uma solução iônica, que é a salmoura, e os íons vão se mover até os eletrodos, gerando gases ou outros produtos. No nosso caso, vamos usar água com sal. Quando a eletricidade passa pela água salgada, o sal se decompõe. E o que acontece? Geração de gás cloro e hidrogênio. No experimento 1, vamos ver um fenômeno muito legal, utilizando sal, água e uma pilha de 9 volts. Vamos observar a eletrólise acontecendo de um jeito simples, que você pode até testar em casa, claro, com bastante cuidado. E o melhor, é muito fácil de fazer. Para isso, nós vamos precisar de um recipiente de vidro, água, sal de cozinha e uma pilha de 9 volts. E 2 lápis grafites, aqueles normais mesmo, que vão servir como os nossos eletrodos. O primeiro passo é eu coloco a água no recipiente e depois pego uma colher de sal e misturo bem até ele dissolver completamente, formando a nossa solução iônica, também chamada de salmoura. Em seguida, eu pego 2 lápis grafite e conecto nas extremidades da pilha, um em cada polo, formando os elétrodos. Depois, mergulho as pontas dos lápis na água com sal, e aí é só observar. É um processo um pouco mais lento, mas logo dá para ver as bolhas se formando nas pontas do grafite. É a eletrólise acontecendo. O que está acontecendo aqui é que a corrente elétrica da pilha está passando pela salmoura, fazendo os íons se moverem. Esse movimento gera reações químicas nos elétrodos. No cátodo, que é o lado negativo da pilha, ocorre a formação de gás hidrogênio. E no ânodo, o lado positivo, se forma o gás cloro, mas aqui em quantidade bem pequena. Viu como é possível enxergar a eletrólise nos materiais simples? É a química na prática. No experimento 2,
Vamos mexer com energia elétrica de tomada, então não façam isso sem supervisão de um adulto. E só use um carregador que você não usa mais. Não encoste nos fios enquanto estiver ligado, ok? Para o segundo experimento, usamos um carregador de celular antigo, com os fios desencapados, e a ideia é a mesma, passar a corrente pela salmoura. Lista de materiais utilizados: carregador de celular velho, com fios desencapados, positivo e negativo, salmoura e um recipiente não metálico. No nosso caso, utilizamos um recipiente de vidro. Eu começo colocando a água no recipiente. Depois, pego uma colher de sal e misturo bem até o sal dissolver completamente. Logo após, coloco os 2 fios na água, sem encostar um no outro, e aí conecto o carregador na tomada. E olha só, em poucos segundos, já dá para ver as bolhas subindo e até os sinais de corrosão nos fios. É muito rápido. O que está rolando aqui é o seguinte: a corrente elétrica está passando pela salmoura e fazendo os íons se moverem. É o processo de eletrólise. O fio negativo atrai íons H+, da água, que formam o gás hidrogênio. O fio positivo atrai íons Cl- do sal, que forma gás cloro em pequena quantidade. Essa corrosão que a gente vê é o fio se desgastando por causa das reações químicas. Agora vamos entender o que está rolando nos experimentos enquanto a eletrólise acontece. Olha só essa imagem aqui. Ela mostra as reações nos eletrodos. No ânodo, que é o fio positivo, os íons cloreto do sal perdem elétrons e vira gás cloro, que acontece uma oxidação, ou seja, o fio vai se desgastando. Já no cátodo, que é o fio negativo, a água ganha elétrons e se transforma em hidrogênio e íons hidróxido. Aqui acontece uma redução, e se juntar tudo, a reação geral da eletrólise da salmoura ou seja, forma um gás cloro, gás hidrogênico e solda cáustica.